Oi, gente, prazer, meu nome é Ingrid, eu sou voluntária do Explique Enem, aqui da parte de português, e eu tô aqui para ajudar a tirar algumas dúvidas frequentes que os alunos têm. E é isso, eu espero que todos estejam bem, cuidando muito da saúde de vocês, que é o mais importante. E é isso, vamos lá. Hoje a aula é sobre pontuação. Eu vou falar de cada ponto, cada sinal de pontuação, né? Mas principalmente trazendo o exemplo que eu acho que é o mais importante. O ponto final, como eu acredito que todos saibam, né? É para terminar uma oração, né? Você inicia a oração com letra maiúscula, termina ali naquele ponto final. E aí não tem muita explicação, né? Acordei, logo pensei rapidinho. E logo pensei nela e naquela discussão que tivemos. E aí você tem uma oração, pronto, acabou ali no ponto final. Então não tem muito o que falar. A vírgula. A vírgula, ela é um problema muitas vezes, porque é um problema muito frequente aí na parte da redação, né? Eu não sei, qual é o problema específico de vocês. Vocês podem estar tirando dúvidas com os monitores de redação. Mas, de uma forma geral, é bom entender qual a função ali para diminuir a incidência mesmo, né, de erros. Enfim, a vírgula, ela indica uma pausa ou uma enumeração no discurso, né? Então, assim, eu posso dar uma pequena pausa, ou eu posso estar, por exemplo, eu fui no mercado e comprei pão, leite, ovo, aí eu vou colocando cada elemento desse para separar, vou colocando uma vírgula, né? E também serve pra, separar os elementos da função sintática, né? Sintaticamente. Então, isso é muito importante você entender um pouco ali de sintaxe, análise sintática, para saber direitinho como colocar a vírgula. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos. Primeira frase. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Eu tô enumerando, certo? Porque eu tô falando de vários elementos e aí, pra ficar, né, certinho na frase, eu vou precisar de farinha, vírgula, ovos, vírgula, leite e açúcar. Eu vou colocar o leite e açúcar, que são os dois últimos, eu vou colocar vírgula entre eles? Não, vou colocar uma conjunção, Agora, sintaticamente falando, né, eu vou usar vírgula pra quê? Para separar o aposto do resto da oração, deixar o aposto ali, porque o aposto, não sei se vocês lembram, mas é um termo acessório da oração, ele é um termo explicativo que ele tem que vir entre vírgulas, é obrigatório, isso não tá errado. E aí tá aqui, ó, Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as regras, sobre as receitas vegetarianas. Qual é o aposto? Rose Maria, apresentadora do programa da manhã. Se eu falasse que a Rose Maria falou sobre a receita vegetariana lá, daria para entender? Daria. Mas eu quero explicar. Rose Maria, quem é Rose Maria? Aí eu vou colocar o aposto. Aí, esse termo explicativo necessariamente vem entre vírgulas. E também vocativo. Deus, não aguento mais esse coronavírus. Deus é o vocativo. Vem em vírgula, não aguento mais o coronavírus. Aí separa. Entendeu? Próximo. Espero que tenha ficado claro. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é ali uma pausa um pouco mais acentuada, um pouco mais longa do que a vírgula e mais breve do que o ponto final. E o ponto e vírgula, ele serve para
separar as frases dentro de uma mesma oração. Por quê? Vamos lá. O que é uma frase? Frase, enfim, é muito amplo. Agora, a oração tem que ter um verbo. E a oração é aquela que se inicia com ponto final e termina... se inicia com a letra maiúscula e termina ali com ponto final. Pode também ser uma frase? Pode, mas a oração necessariamente vem um verbo. E às vezes, E às vezes, né, eu tenho ali uma ideia naquela oração que eu quero dar uma separada, eu tenho 2 frases. Então, para separar essas frases, eu vou usar o ponto e vírgula. Vou falar aqui um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Os empregados que ganham pouco reclamam. Ponto e vírgula. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. São 2 ideias diferentes. De um lado tem uma frase: os empregados que ganham pouco reclamam. Ah, Ingrid, porque tem verbo não é frase. Não disse isso. Eu só disse que para ser oração, entendeu? Eu preciso ter o verbo. É só uma diquinha aqui para ficar mais claro e tal, e ajuda aí um pouco. Já fica um bônus. Aí, ponto e vírgula, os patrões que não lucram reclamam igualmente. Entendeu? Então, são 2 frases ali dentro de uma mesma oração. Elas representam ali uma mesma ideia, mas são 2 pontos diferentes. Então, são 2 frases, eu vou estar separando ali elas 2 por ponto e vírgula. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio nem das montanhas. Então, assim, são 2 ideias ali dentro de uma mesma oração. Porque o Joaquim, ele foi celebrar o aniversário dele na praia. Tá, massa. Eu poderia botar um ponto final. Mas eu queria botar uma outra ideia aqui também, na mesma oração. Que é que ele não gosta de montanha nem de frio. Então, eu já coloquei ali a mesma ideia. 2 ideias diferentes numa mesma oração. Próximo, 2 pontos. Os 2 pontos, você utiliza antes de começar uma explicação ou para enumerar. Então, assim, você vai começar a enumerar, um passo a passo, ou vamos pensar aqui do ponto de vista, de uma redação, por exemplo. Como é que seria isso? Eu coloco 2 pontos e aí eu começo a exemplificar, colocar lá a minha exemplificação. Lembrando, gente, não fica exemplificando demais não, que isso daí não é argumentação. Então, exemplifica e tal, tem que exemplificar, né? Mas também não vai demais, né? Então, você já coloca ali 2 pontos e aí começa a dar ali aquela sua explicação. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Na matemática, as 4 operações essenciais são 2 pontos: adição, vírgula, subtração, multiplicação e divisão. Lembra que, como eu estou enumerando, eu tenho que colocar vírgula. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Então, assim, não é bem explicativo que nem um ponto final. Não tem muito o que falar, né? Ponto de interrogação para pergunta. O ponto de reticência é quando você, deixou uma ideia inacabada. Não é interessante você usar o ponto de reticência em uma redação, né? Mas é bom você ter ideia de que, lógico, vai que é uma questão de interpretação de texto, às vezes pode te ajudar a pensar que aquela ideia tá inacabada, sabe? É muito utilizada reticências quando o eu lírico tá lá com aquele ar bem melancólico e tal, e aí coloca reticência pra enfatizar aquele ar melancólico dele. Então, é uma ideia, mas não é interessante colocar na redação. Aspas é para você enfatizar palavras ou expressões que pode, sempre, gente. Eu vou colocar citação aqui de alguma pessoa, enfim, alguma citação. Sempre entre aspas, ok? Sempre coloca entre aspas. Porque, afinal de contas, é uma citação, não é sua. É da outra pessoa, então você coloca entre aspas. E coloca a referência, por favor.
E parêntese é explicativo, né? Tipo, pra você colocar ali uma expressão que vai ser explicativa, ok? Não coloca parêntese muito grande. Você pode, às vezes, colocar, tipo, uma sigla, sei lá, você vai botar na proposta de intervenção, MEC. Aí você pode botar até entre vírgulas ou entre parênteses ali, Ministério da Educação. Porque você tem que estar explicando pelo menos um dos 4... Porque tem 4 elementos, né, da proposta de intervenção. Isso daí vocês vão aprender futuramente, ou já aprenderam. E você tem que explicar um deles, né? Seja o agente, o meio em que você vai fazer, enfim, qualquer coisa. Mas às vezes é muito mais fácil exemplificar esse agente. Daí a dica de colocar entre parênteses ou entre vírgulas o que é, né, esse agente. Você coloca lá a sigla e depois explica. Travessão. Travessão é para início de discurso, né? Mas enfim, você não vai usar isso na redação. Só para você saber que numa questão de interpretação de texto vai ter ali, enfim, travessão para iniciar o discurso.